boa tarde. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus pode vir a revelar-se bastante diferente de outras crises do passado, mas nem por isso os líderes do setor da assessoria financeira perdem a perspectiva otimista. Aliás, como vimos no caderno especial que o Jornal Económico dedicou ao tema, muitos mostram-se mesmo confiantes nas oportunidades que a crise criou, mas permanecem questões quanto à retoma económica e à resposta que os agentes económicos terão para estes desafios. Ao longo dos próximos minutos, vamos estar à conversa com alguns destes líderes para saber o que pensam. Por isso, apresento os nossos convidados: Bernardo Maciel, CEO da Unit Consulting, Filipe Seara Cardoso, diretor de Corporate do Banco Carregosa, e Maria João Mata, sócia da Miranda e Associados. Sejam os três muito bem-vindos e obrigado desde já pela vossa disponibilidade. Bernardo, eu começava por ti. A grande maioria do tecido empresarial português é composto por PMEs que, pela sua estrutura, têm muitas vezes dificuldade ou até mesmo capacidade para inovar e acelerar o crescimento. Como se protegem estas empresas num contexto tão único e sem precedentes e numa altura em que os líderes do setor preveem um aumento das transações de fusões e aquisições? João, bom dia, ou boa tarde, Marta, também a Maria João e ao Filipe por esta conversa em conjunto. Começando um bocadinho pelo final que o João coloca, de facto tem-se assistido aqui a algum incremento daquilo que são as expectativas ou atividades ou sondagens, se quiserem, ao nível do M&A. Se por um lado, ao nível dos investidores, há sempre um comportamento recorrente de procura de alternativas ao nível do investimento para rentabilizar capitais, do lado das empresas, esta disponibilidade tem aumentado, eu diria, por força da conjuntura atual, mas também por um arrastar daquilo que tem sido as características do tecido empresarial português e os desafios que a economia coloca, basicamente a dois níveis, ao nível da sobrevivência e ao nível da estratégia. As empresas têm uma necessidade de capitais para cada vez mais terem capacidade para investir e ao mesmo tempo também ganhar aqui alguma dimensão para poderem competir. Se nós cruzarmos um bocadinho este cenário com aquilo que são as características, eu diria, mais recorrentes nas PME portuguesas, tal como os desafios que hoje a economia coloca a estas empresas, eu penso que matamos aqui um bocadinho aquilo que é a questão que o João coloca. Na prática, as PME portuguesas têm uma componente muito familiar, diria uma baixa característica ao nível da inovação, alguma dificuldade, diria média, ao nível da estrutura financeira, à estrutura dos balanços, dos capitais próprios para poder investir e baixa dimensão para poder competir a nível internacional. Os desafios que hoje se colocam exigem exatamente tudo aquilo que estas características base dificultam contrariar, ou seja, exige alta agilidade e muita inovação, bastante investimento ao nível da investigação e desenvolvimento, um elevado foco na digitalização, seja na relação com os mercados, seja ao nível dos processos, seja ao nível da eficiência interna, e depois também, e aqui voltando ao tema dos capitais, algum cash para poder fazer face a isso tudo. E aqui surge novamente o tema do M&A. Há hoje uma sofisticação ao nível das PME que já permite olhar para isto, sentar na mesma mesa aquilo que é uma tradição familiar com aquilo que são sócios não de sangue, digamos assim, e todo este conjugar de necessidades e de desafios faz com que hoje este cenário seja muito mais claro. Há necessidade de trabalhar muito ao nível da governance para poder acomodar dentro das estruturas e vamos falar um bocadinho disso, ao nível das relações jurídicas, poder preparar as empresas familiares que não estão todas preparadas para isto, para enfrentar estes desafios. Ao nível financeiro, e o Filipe também poderá dar o seu aporte, a banca vai sendo muito mais cautelosa naquilo que é olhar para as empresas, olhar para as capacidades que as empresas têm e, portanto, o conjugar destas duas realidades faz com que seja crítico ter hoje capacidade para investir nos mercados, o foco na digitalização, dizia eu, a capacidade para ganhar dimensão para podermos atacar os mercados e esta será seguramente uma das formas mais razoáveis para poder atacar estas urgências. Obrigada, Bernardo. Dirijo-me agora ao Filipe. Não há para já previsões sólidas para se determinar quando, como ou se será possível um regresso à normalidade ou ainda se vamos passar a viver de acordo com o novo normal, um assento no trabalho remoto, no comércio eletrónico. Como podem os agentes económicos adaptar-se às tendências que em breve se poderão tornar nos padrões de comportamento e ainda a retoma económica depende dessa adaptabilidade? Obrigado, boa tarde a todos. De facto, vai depender um bocadinho do comportamento das pessoas, dos consumidores, dos agentes económicos, das empresas,
se de facto estamos perante um novo normal, assente naqueles pontos que falou, do trabalho remoto, do comércio eletrónico. Há tendências que com certeza não irão voltar para trás, mas há com certeza outras coisas que irão voltar à normalidade que tínhamos pré-Covid, com certeza. E obviamente que o tempo e o formato, digamos assim, da retoma dependerá do comportamento dos consumidores e das empresas, do setor financeiro, dos reguladores, dos órgãos governamentais relativamente a digamos, esta adaptação a esta situação. A retoma económica está aí, nota-se, quer dizer, houve uma crise, de facto, uma retração muito forte, mas está-se a seguir um momento de recuperação. Agora, o formato dessa recuperação e o tempo que essa recuperação vai demorar e qual vai ser o panorama após este período de transição, de facto ainda está envolto em muita incerteza. Claramente algumas coisas não vão voltar para trás, acho que o grande incremento que houve, nomeadamente no negócio eletrónico, nas lojas online, no recurso aos sites transacionais, isso com certeza não irá, digamos, voltar para o cenário que tínhamos pré-crise. Relativamente ao comportamento das empresas, estamos agora num período de alguma normalização, claramente. Eu vejo que algumas pessoas ainda estão a trabalhar em casa, outras pessoas já estão de volta ao escritório. As empresas estão, de facto, digamos, a querer normalizar os seus, digamos, ambientes de trabalho e as suas formas de trabalho. Claramente, ainda não estamos numa situação de muita claridade relativamente àquilo que vai passar nos próximos tempos e, portanto, enquanto isso não acontecer, vamos sentir ainda esta incerteza. Relativamente se a retoma depende dessa adaptabilidade, eu diria que não depende. Eu acho que estas coisas têm tendência a acontecer naturalmente, com uma certa naturalidade, e portanto eu acho que os últimos 6 meses deram provas que de facto as empresas, pelo menos, e o setor financeiro, e estamos a falar também aqui com o escritório de advogados, estamos perante uma realidade que nós fomos muito rápidos a adaptar, mas também temos uma certa facilidade em poder fazer essa adaptação. Sabemos que em certas empresas, certos negócios, isso não é possível. Quem depende do contacto com o consumidor, de facto, tem um desafio maior, mas de facto foi impressionante a forma como as empresas, mesmo dentro desses setores, conseguiram adaptar às novas realidades. Estamos agora a entrar num período de novo de contingência, vamos ver o que dará a partir daqui. Obrigado, Filipe. Maria João, a crise iniciada pela pandemia do novo coronavírus pode vir a revelar-se, como já dissemos, muito diferente de outras crises que associamos a ciclos negativos de fusões e aquisições. Eu pergunto-lhe se vão os setores mais afetados, aqueles que o Filipe acabou de falar, portanto, a hotelaria, o turismo, a restauração, os transportes, recorrer às fusões e aquisições para dar a volta a este contexto económico? Olá, boa tarde a todos. Eu se calhar parti essa pergunta em duas. Se esta crise é diferente, eu diria que pelo menos no imediato, sim. Nós não assistimos a um travar a fundo de transações, a um cancelamento generalizado. Assistimos em alguns casos a uma suspensão de transações que estavam em curso quando se instalou a pandemia, mas noutros casos ao prosseguir transações que vinham do pré-Covid e até o anúncio de novas transações já com o Covid lamentavelmente instalado, operações provavelmente sinalizadas já antes e que não deixaram de prosseguir apesar da pandemia. E por outro lado, pegando aqui um bocadinho nas palavras do Filipe, o que sentimos foi isso mesmo, ou seja, como os processos não pararam, houve uma adaptação praticamente imediata de todos os participantes no mercado de M&A a esta nova realidade. Advogados, consultores, todos fizeram uma adaptação praticamente imediata que permitiu uma transição com grande suavidade. Quanto aos setores mais impactados, eu o que diria é que
e acho que o Bernardo também focava isso, provavelmente vão estar muito focados sobre si próprios, sobre manter valor, reter liquidez e, em alguns casos, infelizmente, assegurar a própria sobrevivência. E por isso serão provavelmente mais alvo de operações de distressed M&A do que propriamente protagonistas. No entanto, com empresas com balanços mais robustos, pode assistir-se a um processo de aquisição de concorrentes, isto, enfim, referido por vários analistas. Em crises passadas foram aquelas empresas que apostaram em aquisições estratégicas em alturas de crise que depois colheram os ganharam frutos dessa vantagens aposta. competitivas fortíssimas face aos concorrentes a seguir. Um outro fenómeno que admito que se possa verificar prende-se com a aquisição de tecnológicas. Julgo que tanto o Filipe como o Bernardo focaram esse ponto. Não apenas por concorrentes, mas também por empresas dos mais variados setores de atividade, que podem ver nessas aquisições uma forma de acelerar a transição ou a evolução para o digital. Portanto, admito que também aí haja uma tendência interessante a acompanhar. Obrigada, Maria João. Bernardo, a necessidade de aumentar a competitividade nunca foi tão óbvia. Há várias formas de o fazer, seja pelo caminho da inovação, pelo crescimento internacional ou pelo acesso a financiamentos. Que perspectivas reais podem ter as PMEs para o futuro mais próximo quanto ao seu crescimento em contexto pandémico? Já vimos que tal é possível. Eu queria contextualizar aqui um bocadinho o tema da pandemia, porque pensamos que a pandemia só veio acelerar aquilo que a economia já exigia há alguns anos, que é mais força, mais segurança, mais robustez e mais capacidade de adaptação e de reação ao mercado e às diferentes turbulências que vamos tendo. Recordem-se que em 2008 tivemos uma crise financeira de contornos completamente diferentes desta que estamos a passar agora e, portanto, na prática para as empresas e para os empresários, o que urge é uma capacidade de reflexão e de ação com mais agilidade e com mais rapidez. Uma capacidade de irmos rapidamente ao mercado, perceber o que é que está a acontecer ao nível das tendências e depois rapidamente internamente percebermos se aquilo que nós estamos a fazer, o posicionamento que nós temos, as estratégias que nós temos, as forças e as competências que temos estão preparadas para fazer face a isto. E eu diria que esta dinâmica quase contínua e, se quiserem, quase esquizofrénica de permanentemente ir acima ver o que está a acontecer e ir abaixo à fábrica, à operação, adaptar e poder continuar a competir, passa a estar na ordem do dia. Este é o primeiro desafio. Dentro deste contexto, tudo aquilo que permita tornar-nos mais ágeis, aquilo que começa a ser uma verdade mais do que incontornável tem a ver com a digitalização, e a digitalização partindo-a por peças, não é nada mais do que agilizar processos, tornar aquilo que são tarefas rotineiras em processos digitais, ter uma capacidade de ler o mercado, adaptar essa comunicação internamente, ao mesmo tempo passar para fora também essa comunicação, seja ao nível dos canais de venda, seja ao nível de todas as outras formas de comunicar, é fundamental. A dimensão que as empresas terão que ter para competir vai fazer com que este caminho tenha que ser mais rápido. Falava-se no tema da fragilidade dos balanços e da capacidade para poder investir, falava-se também das fragilidades acumuladas por anos de algumas dificuldades em que os mais fortes tendencialmente agregarão a montante ou jusante para crescer enquanto cluster ou ao nível das concorrências para ganhar ainda mais dimensão ao nível dos mercados internacionais. Eu diria que isto é uma dinâmica que permanentemente vai ter que acontecer. O foco aqui, e voltando aqui um bocadinho ao tema do M&A, é as empresas terem uma capacidade de se poder reinventar, sobretudo também ao nível dos comportamentos, da forma de lidar dentro dos boards, da forma de poder acomodar parceiros diferentes à mesa para tomar decisões e para poder votar vencido em alguns dos casos em que essas decisões são contrárias àquilo que era a tradição das empresas, mas na prática esta sofisticação ou esta profissionalização da gestão familiar das empresas portuguesas, que tem sido a grande força, mas também a grande fragilidade daquilo que é o nosso tecido empresarial português, é aqui que estará o segredo. Eu acredito muito que nós temos todas as capacidades para poder dar a volta, é um país com uma estrutura empresarial pequena, mas ao mesmo tempo bastante tradicional, em que temos toda a capacidade de podermos adaptar, assim haja essa vontade e as condições para isso. Obrigado, Bernardo. Filipe Cardoso, a incerteza económica tem sido responsável ainda assim pelo cancelamento de algumas operações de M&A, mas as perspectivas de manutenção deste ecossistema onde vamos assistindo a baixas taxas de juros, a liquidez por um período alargado, isto ainda assim pode incentivar a procura de oportunidades de investimento com mais risco, especialmente neste contexto? Primeiro, eu acho que as operações de M&A que beneficiaram particularmente
deste enquadramento de baixas taxas de juro e liquidez disponível, principalmente em ativos de longa maturidade, seja no setor de energia, seja no setor de infraestruturas, seja no setor de real estate. Eu acho que essas operações não estão a ser impactadas por este movimento. Podem ter sido impactadas as transações em si, digamos, demorarem um bocadinho mais tempo e digamos, a operacionalização dessas transações ter sido afetada, mas não me parece que, digamos, tenham sido, este ambiente tenha sido a razão para essas transações não acontecerem, até pelo contrário, se formos ver aquilo que aconteceu em Portugal e Espanha, na Ibéria, nos primeiros 6 meses do ano, vimos muitas transações deste setor e, aliás, as maiores transações nesta geografia foram exatamente dentro do setor de energia, das infraestruturas, onde, de facto, quer dizer, não se está a olhar para os próximos 6 meses ou o próximo ano ou até os próximos 3 ou 4 anos, está-se a olhar para um ciclo muito longo. E eu acho que este ambiente mais recente, aquilo que nós sentimos agora por causa da pandemia, pode eventualmente gerar situações em que, seja por haver empresas que estão vulneráveis por uma situação de económica, quebra de vendas, menores resultados, seja empresas que estão vulneráveis por uma situação financeira, porque já entraram nesta crise com uma estrutura de capitais menos robusta. Seja porque as empresas vão aproveitar estes períodos para fazer reestruturações, podem pôr ativos non-core à venda. Como a Maria João há pouco dizia. Exatamente. E, portanto, tudo aponta para que, de facto, haja condições, não digo que vão haver necessariamente, mas que hajam condições para haver um crescimento ou uma continuação deste nível elevado de atividade de M&A no setor empresarial. Gostava também de focar numa coisa que o Bernardo falou, que é de facto a transformação digital. Claramente estes períodos de alguma tensão também são períodos em que as empresas começam a olhar um bocadinho para si e de facto a transformação digital acho que vai estar ainda mais na mente dos empresários e dos gestores e portanto essa própria transformação digital pode dar um incentivo a que empresas, principalmente nos setores da tecnologia, software, B2B, que vão beneficiar muito com esse movimento, provavelmente terão aqui, digamos, um atrativo acrescido por parte dos investidores, seja do setor, portanto, empresariais, seja financeiros, na aquisição dessas empresas e eventualmente na consolidação de algumas empresas, porque trata-se claramente de um setor com muita dispersão. E, portanto, vai haver aí algumas transações em que o fator risco vai estar presente, exatamente porque essas empresas estão vulneráveis e vai haver incerteza quanto, digamos, aos resultados futuros dessas empresas, à evolução dessas empresas e, portanto, mais risco e se calhar uma exigência em termos de taxa de retorno esperada um bocadinho mais elevada por parte dos investidores, mas eu acho que isto é tudo natural neste cenário. Normalmente nestas alturas de crise, também como já foi falado, é quando surgem as oportunidades para fazer este tipo de negócios. Obrigada, Filipe. Para finalizar, Maria João, a liquidez parece ser uma palavra-chave nos tempos que correm. Como podem os intervenientes no mercado de M&A catalisar a transformação da economia e atrair capital para os negócios mais afetados? Eu diria que, para além de assistirmos a algumas aquisições, sejam elas distressed ou não, como já falámos aqui, é possível que se assista também a algumas transações que não eram sequer contempladas num cenário pré-Covid e que agora sejam colocadas em cima da mesa justamente para permitir essa atração de capital. Eu diria que pode passar por um aumento do número de joint ventures, seja numa ótica de pura captação de investimento, quer numa lógica de agregação de sinergias, e pode também passar pela abertura de capital das empresas, por exemplo, investimentos de venture capital, como alternativa ao financiamento bancário. Acho que está tudo em aberto nesta fase. Acho que também é importante
na perspectiva dos advogados e dos consultores, passar muita tranquilidade nesta fase e confiança às empresas, no sentido de dizer que, não obstante todas as dificuldades sentidas, que se consegue levar uma transação de M&A da A a Z de forma remota. Enfim, eu li recentemente que neste momento se está a tornar cada vez mais comum o uso de drones para permitir, por exemplo, processos de due diligence técnica e de visitas aos locais que não podem ser feitos em cenário de confinamento. Portanto, como forma de atração de capital são as alternativas, enfim, possibilidades imediatas que vejo, e a verdade é que poderão ser levadas para a frente, não obstante as dificuldades que se possam sentir. Muito obrigada, Maria João, Bernardo e Filipe, pela vossa presença aqui nesta conversa. Foi sem dúvida uma conversa muito interessante. Não sei se vocês também têm a mesma opinião. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigada. E agradeço também Obrigado. a si que esteve desse lado, atento a esta conversa. Já sabe que pode rever esta JE Editors Talk e muitas outras no Facebook do Jornal Económico e também na JE TV do Jornal Económico. Tenham uma boa tarde.